Olá, bom dia. Só eu tive que refazer o vídeo, chegou gente aqui. Eu parei para conversar com a pessoa, mas a pessoa pegou, foi embora e não deu nem tempo de eu falar. Então, eu vou ter que refazer o vídeo de novo. Não vou refazer tudo como eu fiz na primeira vez, com oração e tudo, né? Mas que Deus, vamos orar, né? Que Deus possa derramar a tua graça, do teu amor, através dessa palavra, através do entendimento, aqui no nosso programa Palavra Viva. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vão assistir e acompanhar. Compartilhe esse meu vídeo com mais pessoas, que mais pessoas possam estar ouvindo essa palavra. Palavra maravilhosa do nosso Deus, palavra que é o meio pelo qual vai trazer o avivamento ao nosso país, é através da leitura expositiva da palavra de Deus, que é a proposta desse programa no canal Palavra do Avivamento. O avivamento não virá por outra coisa, Senhor. Traga, Senhor, avivamento a este povo, a essa nação, através da tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa, Senhor, esse país e essa nação. Nos abençoe e nos ajude, Senhor, a viver e a fazer a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido, nos ajude, Senhor, a viver e a caminhar nesse caminho, Senhor. Abençoe todo aquele que vai assistir, agora, depois, pelo YouTube também. Abençoe, Senhor, a vida de cada um, em nome de Jesus. E fique aí, não saia. Vamos, agora acho que eu consigo terminar o vídeo, né? A exposição da palavra, né? Vou ajeitar aqui. Exposição da palavra no capítulo 4 de João. Primeira carta de João, capítulo 4. Então vamos ler aqui. Como identificar os falsos profetas? Os filhinhos e os falsos mestres. Depois a gente vai ver sinais dos falsos mestres, doutrina errada sobre a pessoa de Cristo, atitude errada para com o mundo, segurança e advertência aos filhinhos, o amor de Deus habitando em nós, demonstrado por meio de uma vida de amor por Ele e pelos outros. Amados, não acreditem em todo espírito, mas põe-nos à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo o espírito que reconhece que Jesus veio em corpo humano é de Deus, porque naquela época os agnósticos estavam dizendo que Jesus era só espírito, não veio em carne. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui no mundo. Então toda essa ideia de espiritualistas, de crenças espíritas, tudo isso aí dizendo que Jesus veio, que ensina que Jesus é espírito, ele era um espírito, tudo isso aí é anticristo que nega. Porque quem nega que Jesus foi 100% homem, nega a Deus. E outra, nega a sua própria salvação e não reconhece que é um pecador miserável, que pecou nessa carne e que seus pecados têm que ser devidamente punidos e pagos a Deus. No primeiro vídeo eu tinha falado sobre isso, mas eu acabei, porque chegou gente aqui, então eu acabei, né, excluindo o vídeo, porque chegou gente aqui. Então eu vou tentar dar uma resumida e ser um pouquinho mais rápido agora. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto, falo do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. E assim está sendo até dentro das igrejas. Às vezes, irmãos, pessoas simples, vai falar com as suas lideranças, né?
pastores, mestres, anciãos, presbíteros, diáconos e quem quer que seja, eles não ouvem a palavra. O orgulho do cargo e da posição fazem com que os ouvidos deles estejam tampados porque não são de Deus, porque não querem dar ouvido à palavra de Deus. Mas quem não conhece a Deus não ouve. Então quem não conhece a Deus não vai ouvir mesmo. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu Filho, seu único Filho ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então, até aqui vai essa parte. Agora vamos ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então já naqueles dias tinha muitos falsos profetas. E lá em primeira carta de Timóteo 4:1, vocês não vão ver aí, mas eu estou vendo aqui e vou ler, ó. Advertência acerca dos falsos mestres. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a ensinamentos de demônios. Tá vendo? Então esses ensinamentos espíritas aí são ensinamentos de demônios. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Então, o espírito que confessa que Jesus veio em carne humana é de Deus. Em 1 Coríntios 12:3 vai dizer assim, Paulo: por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Então, todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus, não procede de Deus. Aquele que nega o Filho também não tem um Pai. Quem reconhece o Filho também o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Então, todo aquele que nega a deidade do Filho, Jesus como Filho de Deus na carne, é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viriam e que agora já está no mundo. Ele já estava operando no mundo. No próprio evangelho, na própria carta de João aqui, ó, no capítulo 2:18, diz assim: filhinho, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. 18:22. E quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Vendo? Lá em João 3:21, tá? Capítulo antes. Aquele que veio do alto é superior. Não, Evangelho de João 3:31. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e fala de coisas celestiais, superiores. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Né? João 8:47. Evangelho de João 8:47. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros,
porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 3,11. Esta é a mensagem que ouvimos, que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros, porque quem ama o próximo ama a Deus e é de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 13:11. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajam-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Tá vendo? Paulo fala sobre isso também. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito, ou único Filho, ao mundo, para vivermos por meio dele. No Evangelho de João 3,16, porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 8, 3-4. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nossos pecados. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado. Romanos 8:3. Gálatas 4, de 4-5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 5:8 vai falar sobre isso. O que diz Romanos 5:8? Mas Deus nos prova seu amor grande, seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nosso pecado, por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. 1 João 4:19. Aqui no próprio 4, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Romanos 3:25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. 1 João 2:2, primeira carta de João, capítulo 2:2. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Mateus 18, 32 e 33. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida lhe havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Aqui é a parábola, né, do homem que devia 100 talentos de prata, de ouro. Nunca ninguém viu a Deus. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou a nós. 1 Timóteo 1,17. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. E Timóteo 6,16. Somente a ele pertence a imortalidade e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode aproximar dele. Ninguém jamais ouviu, nem pode ver. A ele seja honra, poder para sempre. Amém. 1 João 4:20. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos?
Tinha o último aqui, eu não vi. 4:20, né? Ah, já falei. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Alguém me ligando aqui. Peraí. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que pertencemos a per- Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Deixa eu voltar na NVT aqui. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, com os próprios olhos, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se tememos, se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nossos irmãos, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos, ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. E assim a gente termina aqui o capítulo 4 e vamos para o discernimento desse capítulo. Deixa eu trazer aqui. Compartilhar a tela. Vai. João capítulo 4, discernimento de 1 João. Capítulo 4, o amor como prova da verdadeira fé. O capítulo 4 da primeira epístola de João é uma profunda meditação sobre a intrínseca relação entre o amor, a verdade, e a genuína vida com Deus. Em um contexto de falsos profetas e ensinamentos dissidentes, o apóstolo João oferece aos crentes um critério fundamental para o discernimento espiritual. A manifestação do amor ágape, um amor que não apenas emana de Deus, mas é a própria essência do seu ser, porque Deus é amor. O capítulo pode ser discernido em duas seções principais: a necessidade de provar os gnósticos, né, os espíritas, né, daquela época, né, espiritismo, né, versículo 1 e 6, o versículo de 1 a 6, e a centralidade do amor como evidência da comunhão com Deus, versículo de 1 a 21.
A prova dos Espíritos. Confessar a encarnação. 1 João 1, 4, de 1 a 6. João inicia o capítulo com uma advertência crucial. Amado, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Esta exortação surge em um cenário onde o gnosticismo e o docentismo, eu esqueci de falar do docentismo, né? Heresia que negava a plena humanidade de Cristo, ameaçavam a integridade da fé cristã. O critério para o discernimento é claro e cristocêntrico. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. A confissão da encarnação, a crença de que o Filho de Deus se fez verdadeiramente homem, torna-se a pedra de toque da ortodoxia. Negar a humanidade de Jesus era, para João, negar o próprio cerne do plano redentor de Deus, que se manifestou no sacrifício de seu Filho na cruz. João estabelece um contraste nítido entre os que são de Deus e os que são do mundo. Os falsos profetas, segundo ele, falam as coisas do mundo e o mundo os ouve. Suas mensagens ressoam com a sabedoria e os valores mundanos, em oposição à verdade do Evangelho. Em contrapartida, aquele que conhece a Deus ouve os apóstolos e a sã doutrina. Assim, o discernimento espiritual não se baseia em sentimentos subjetivos, mas na adesão à verdade apostólica sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O amor, a essência de Deus e o mandamento cristão. 1 João 4, de 7 a 21. A segunda parte do capítulo aprofunda o tema amor, como a marca distintiva da vida em Deus. João faz uma das declarações teológicas mais sublimes e profundas de toda a Escritura. Deus é amor, versículo 8 e 16. Esta não é apenas uma descrição de um dos atributos de Deus, é uma definição de sua própria natureza. O apóstolo argumenta que o amor humano genuíno tem em sua origem Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, a capacidade de amar ao próximo de forma sacrificial é uma evidência de um novo nascimento espiritual e de um relacionamento real com o Criador. Tá vendo? Porque o amor humano, amor filéu, não é o amor verdadeiro. Não existe amor verdadeiro no mundo. O amor do mundo é o amor filéu, o amor eros, né? Que é amor de marido e mulher, eros, o amor filéu, amor de amizade. Eu te amo enquanto você me ama. Eu gosto de você enquanto você gosta de mim. Né? Enquanto você não fazer qualquer coisa comigo, eu vou estar com você. A partir do momento que você pisar no meu calo, eu não vou mais gostar de você e não quero estar com você. Isso não é o amor de Deus. O amor verdadeiro de Deus é o amor que foi derramado por Cristo naquela cruz por todos os pecadores. Assista o vídeo anterior a esse que vocês vão entender isso. A manifestação suprema do amor de Deus, segundo João, foi o envio de seu Filho, como propiciação pelos pecados. Versículo 10. O amor de Deus não é uma resposta ao nosso amor por Ele, mas a iniciativa divina que nos amou primeiro. Este amor sacrificial de Deus em Cristo torna-se o modelo e a motivação para o amor entre os irmãos da fé. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, que é o verso 11. João conclui o capítulo reforçando a inseparabilidade entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo é uma moeda de dois lados. Só há amor verdadeiro a Deus quando há amor ao próximo. Só há amor ao próximo quando há amor a Deus.
é vice-versa, é uma mesma coisa. Não tem como ser diferente. Ele declara de forma contundente: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 20. A profissão de fé em um Deus invisível se torna-se vazia e hipócrita se não for acompanhada por um amor visível e prático pelo irmão. Em suma, o discernimento de 1 João 4 revela que a verdadeira fé cristã é fundamentada na confissão da encarnação de Cristo e vivida na prática do amor fraternal. O amor não é uma opção ou um sentimento, mas um mandamento que, que flui da própria natureza de Deus e serve como prova irrefutável de que permanecemos nele e ele em nós. Em um mundo de vozes conflitantes, o amor se torna o dialeto universal do reino de Deus, compreendido e validado por aqueles que verdadeiramente nasceram do Espírito. E isso é importante, porque quem nega Cristo e quem nega a divindade, quem nega a humanidade de Cristo, não nasceu de novo pelo Espírito. Quem não nasceu de novo pelo Espírito não tem condições e não conhece a Deus e não pode estar vivendo debaixo de uma comunhão plena com Deus, porque não nasceu de novo pelo Espírito. E quem nasceu de novo pelo Espírito ama a Deus, e quem ama a Deus ama aquilo que ele gerou. Ele gerou os filhos, então nós amamos uns aos outros, porque somos iguais, porque todos somos gerados a partir de Deus. E não amamos somente aos irmãos, mas amamos ao mundo também, porque o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Então eles ainda, mesmo que pecadores, a sua natureza humana, aquilo que ele é em si, o seu corpo e tudo que ele é, demonstra a expressão da criação de Deus, que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, mas o homem caiu espiritualmente e morreu, está morto. Mas, mesmo assim, a semelhança do Filho de Deus ainda está no homem. E por isso nós amamos ao mundo. E para que pessoas no mundo forem salvas, nós somos capazes de amar e dar a nossa vida por aqueles do mundo. E por isso que devemos amar as pessoas, assim como Jesus nos amou e deu a sua vida por nós naquela coisa. Então, o capítulo de João 4 vai trazer esse maravilhoso discernimento da palavra de Deus. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui no programa, né? Nosso querido programa, né? Nós temos aqui diariamente, o programa Palavra Viva. Então, desde já eu peço para você que está no YouTube, compartilha, dê o joinha, o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais vida seja alcançada pela palavra de Deus. E vamos orar, encerrando. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, obrigado por esse discernimento, por esse entendimento da sua palavra. Derrama, Senhor, da tua bênção maravilhosa, da tua salvação sobre os ouvidos daqueles que ouvem, dentro dos hospitais, os leitos de morte, os leitos onde a morte, onde pessoas estão passando por problemas difíceis, estão enfrentando, Senhor, a dificuldade nessa vida. Estão desenganadas pelos médicos. Abençoe, Senhor, a vida de cada um desses, ajude eles, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama da tua graça, do teu amor sobre essas vidas, Senhor. Transforme, restaura essas vidas em nome de Jesus Cristo. Para louvor e glória do teu nome, Senhor Deus. Abençoe, Senhor, a vida de cada um que está ouvindo. Abençoe esse dia, Senhor. Abençoe essa semana. Esse resto de semana, hoje é quarta-feira. Nos ajude, ó Pai. Perdoa nossos pecados, nossos delitos que temos cometido contra o Senhor. Porque o Senhor é verdadeiro quando diz que todos nós somos pecadores. Mas somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Porque quando nascemos de novo como filhos, o Senhor Jesus tomou a sua ira amarga, que era para cair sobre nós, caiu sobre o teu filho. E assim nós somos perdoados, lavados e regenerados pelo sangue de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a permanecer nessa verdade cada vez mais, seguindo para o alvo,
seguindo para a santificação final da nossa vida, ouvindo, amando ao Senhor, obedecendo a tua palavra. E assim somos guardados pelo Senhor. Guarde a vida de cada um nesse Brasil todo, em todo lugar que há uma necessidade. Que essa palavra entre nesses corações, nesses ouvidos e faça uma mudança de mente, um entendimento de mente e de coração para a salvação de todo aquele que ouve e todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado você que ficou até agora, ou você que vai assistir depois, você que vai assistir no, no YouTube ou no Facebook. Muito obrigado. Deus abençoe e tenha um ótimo